Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Laurson Soares. Eu sou biólogo, especialista em hematologia clínica. Atualmente eu sou professor de anatomia e fisiologia humana pela Universidade Estadual da Paraíba. E por meio desse vídeo, eu decidi gravar um pouquinho mais sobre os aspectos morfológicos, ou seja, os aspectos anatômicos do sistema corpóreo, utilizando essa peça anatômica que eu comprei recentemente na Shopee. Então, eu consegui observar algumas estruturas nesse boneco que acaba que sendo de grande importância para que a gente consiga fazer um resuminho geral sobre as principais estruturas que compõem o corpo humano. A princípio, eu consigo observar aqui um pequeno músculo que está situado na região da face. Esse músculo que eu estou apertando aqui para vocês, apontando, é o músculo masseter. Esse músculo masseter, ele é considerado o músculo mais forte do corpo humano, porque esse músculo masseter, ele é considerado o músculo levantador da mandíbula. E ele está relacionado com os processos mastigatórios. Além do mais, a gente consegue observar outro músculo aqui, ó. É o músculo temporal, que também está relacionado com os processos mastigatórios. Esse músculo masseter, ele é dividido em 3 grandes feixes. O feixe anterior, o médio e o posterior. Esses feixes, eles são distribuídos e são inseridos na incisura da mandíbula. E eles vão fornecendo aqui estruturas para que a mandíbula ela consiga fazer retrusão, consiga ser colocada para frente, lateralidade, ou seja, são 3 estruturas que o músculo temporal consegue proporcionar para a mandíbula, que é justamente lateralidade, protusão e retrusão. Além do mais, a gente ainda consegue observar nessa face a mandíbula e a maxila. Aqui seria a maxila e aqui a mandíbula. Quem é meu aluno já sabe dos principais forames que eu cito aqui para vocês. Aqui a gente conseguiria visualizar o forame mentual, onde saem os nervos e vasos mentuais. Nesse bonequinho não dá para a gente ver, porém existe esses forames. Além do mais, nós temos os forames infraorbitários, que ficariam aqui bem próximozinho à asa do nariz. Daqui iria emerger os nervos infraorbitais, os quais esses nervos iriam emergir para a asa do nariz, depois para a pálpebra inferior. Aqui nós teríamos também o osso alveolar. Esse osso alveolar daria sustentação para os dentes. Posteriormente, aqui no zigomático, nós teríamos o forame zigomático facial, onde sairia também nervos e vasos. Aqui nós temos o ápice do nariz, a asa do nariz. Tanto que essa estrutura aqui, ó, ela é fornecida por tecido cartilaginoso. Nós não temos estrutura óssea situada nessa região. Nós só temos estrutura óssea situada aqui, ó, no nariz, nessa região. Tudo isso daqui é cartilagem. A partir daqui até o ápice do nariz é cartilagem. Aqui nós teríamos o orbicular do olho. Aqui é chamado de glabela, muito conhecido por procedimentos estéticos. Aqui é a glabela. Aqui a gente chama de supercílio, já nos adentrando aí para os músculos. Aqui nessa região da face, a gente teria mais ou menos 16 músculos, com origens diferentes, inserções diferentes. Eu só vou citar alguns deles aqui para vocês, para que a gente consiga proporcionar mais informações retiradas desse elemento do boneco. Aqui nós teríamos o músculo do supercílio, nós teríamos glabela, teríamos aqui o bucinador, teríamos o orbicular da boca. Aqui nós teríamos o músculo mentual e na mesma proporção teríamos aqui a protuberância mentual,
o tubérculo mentual, que fica na lateralidade da protuberância mentual. Posteriormente, aqui na mandíbula, teríamos o ângulo da mandíbula, depois o ramo da mandíbula. Aqui nós teríamos a incisura da mandíbula. Só que eu só estou trazendo alguns aspectos imaginatórios aqui para vocês. Claro que essas estruturas ósseas que eu estou mencionando para vocês não é vista nesse modelo aqui. Vamos ver algumas estruturas que são... Vamos continuar visualizando as estruturas que podem ser visualizadas nesse boneco. Aqui a gente consegue ver, ó, o osso externo. Esse osso externo, ele é dividido em 3 regiões. Nós teríamos aqui nessa região superior o manúbrio, corpo do osso externo, e logo abaixo nós teríamos o processo xifoide. São divididos, esse osso externo é dividido em 3 regiões. Na região mais superior é o manúbrio, mediana a gente teria o corpo do osso externo e mais abaixo nós teríamos o processo xifoide. Aqui, conectado a esse osso externo, nós temos as costelas. As costelas também são classificadas em 3. Nós temos as costelas verdadeiras, aquelas que têm uma conexão direta com o osso externo. Temos as costelas falsas, que têm conexões indiretas com o osso externo, e as costelas flutuantes, que, diga-se de passagem, são 2 pares de costelas flutuantes, as quais não têm conexão nenhuma com o osso externo. Elas literalmente ficam flutuando aqui no corpo, trazendo alguns aspectos protetivos para os nossos rins, por exemplo. Aqui a gente consegue ainda visualizar o intestino. Vou trazer aqui a imagem melhor para vocês. Aqui seria o intestino. Aqui nós temos o intestino delgado. Esse intestino delgado, ele é dividido em 2 tipos. O jejuno e o ilho. O jejuno é essa porção mais superior, tendo contato com o duodeno, que seria a porção mais finalzinha do estômago. O duodeno, gente, ele mede mais ou menos 25 centímetros e ele fica abraçando o pâncreas, que é aquela glândula mista que está relacionado com os processos fisiológicos em liberar insulina e glucagon. Esses 2 hormônios liberados pelo pâncreas vão proporcionar com que o açúcar consiga ser penetrado para dentro das células, e o glucagon, ele é liberado quando a gente necessita remover moléculas de açúcar das nossas células, certo? Então, voltando a falar sobre intestino, aqui a gente tem essa porção superior sendo chamada de jejuno, e posteriormente nós temos o ilho. O ilho já é a porção inferior desse intestino delgado. Posteriormente ao intestino delgado, nós temos o intestino grosso. O intestino grosso, ele é dividido em algumas porções. Aqui a gente chama de colo ascendente. Colo ascendente. Posteriormente, nós temos o colo transverso. Aqui a gente tem o colo descendente. Posteriormente, teriam mais divisões, só que esse boneco limita as estruturas anatômicas. Deixa eu tirar aqui essas costelas e o osso externo para que a gente consiga ver melhor essa peça. Diga-se de passagem, eu adorei o boneco. Quando eu tiro o osso externo, eu consigo ver as estruturas vitais do corpo humano, como os pulmões e o coração. O pulmão direito, ele é dividido em 3 lóbulos. O pulmão direito, ele é dividido em 3 lóbulos. Ele é dividido em 3
grandes estruturas. Essa porção superior é chamada de lóbulo superior. Depois nós temos o lóbulo médio e o lóbulo inferior. Já no pulmão esquerdo, ele não tem as mesmas classificações que o pulmão direito, já que esse pulmão esquerdo, ele precisa adequar algumas estruturas, já que esse pulmão esquerdo, ele necessita se adequar às condições em que o coração está sendo situado nessa região mediástica. Esse pulmão esquerdo, ele é dividido apenas em 2 lóbulos, o superior e o inferior. Iria ter o terceiro lóbulo, porém ele foi atrofiado e esse terceiro lóbulo, ele é bem pequenininho, chamado de língula. Ele não é bem considerado um terceiro lóbulo, então nessas condições a gente não chama de terceiro lóbulo, a gente apenas cita que existe aqui uma estrutura chamada de língula. Quando eu removo os pulmões, esses pulmões normalmente eles ficariam situados no corpo humano sentadinhos no músculo diafragmático, que é um músculo respiratório. Aqui eu consigo ver o coração do boneco. Olha que legal. Esse coração do boneco, a gente consegue ver o ápice do coração, a base do coração. Na base do coração, é as estruturas mais importantes do coração, onde está sendo distribuído os principais vasos sanguíneos, como a veia cava superior, a aorta, que aqui a gente vai ter as divisões entre aorta descendente e ascendente. Aqui nós teríamos as veias pulmonares, que ficariam situadas no átrio esquerdo do coração. E assim vai, né? Além da artéria tronco-pulmonar. Então, nesse coraçãozinho aqui desse boneco, a gente conseguiria ver essas estruturas, tá? Ainda falando sobre esse boneco, aqui a gente veria a região mediastina, onde ficaria situado o coração. Quando eu removo o intestino do boneco, eu consigo ver nessa região mais posteriorizada os rins. Aqui a gente tem os rins, ele tem um formatozinho de feijão. E os rins, eles trazem um aspecto fisiológico de fazer uma filtragem do sangue. E através dessa filtragem do sangue, remover todos os resquícios metabólicos e possíveis toxicidades do corpo humano e ser convertido essas estruturas em urina para que seja eliminada na pelve renal, posteriormente pelos ureteres, bexiga, e quando essa bexiga alcança o seu limite máximo de urina, essa urina vai ser liberada pela uretra. Então, basicamente, a gente tem que ter um entendimento que os rins é a unidade funcional que traz o aspecto aqui de filtragem do sangue. Além do mais, os rins também liberam alguns hormônios, chamado de eritropoetina. Essa eritropoetina está bem relacionada com o estímulo para fazer com que a medula óssea ela consiga produzir mais hemácias, mediante algumas necessidades do corpo humano. Por exemplo, está faltando oxigênio nos nossos tecidos e células, está faltando quaisquer componentes nutricionais. Então, os rins, eles são estimulados para liberar eritropoetina. E com esse hormônio, né, com a liberação desse hormônio, faz com que haja o estímulo para que a medula óssea produza mais hemácias e com a produção dessas hemácias seja carreado mais nutrientes e oxigênio para as necessidades do corpo humano. Então, aqui a gente tem esse aspecto dos rins. E vale salientar também que os rins, eles são encapsulados por uma camada fibrosa que não é serosa, que traz um pouco desse aspecto protetivo para os rins, tá? Então, aqui a gente tá vendo a vascularização dos rins, onde aqui a gente vai ter
o hilo renal. Nesse hilo renal, a gente vai ter a presença dos principais vasos sanguíneos que vão penetrar nos rins. Quando a gente tem um corte desse rim e consegue visualizar as estruturas internas dos rins, nós iríamos conseguir visualizar os componentes funcionais, que seriam os néfrons, né? Que são estruturas microscópicas e que garantem os aspectos funcionais dos rins. Além do mais, as características mais predominantes dos rins, além do formato de feijão, é uma coloração bem avermelhada, um vermelho bem concentrado. E essa coloração se dá pela alta concentração do volume sanguíneo aqui nessa região. Aqui nós iríamos visualizar a traqueia, o iniciozinho da traqueia e na região posterior do boneco, a gente consegue visualizar alguns músculos, mas que a priori a gente vê a medula espinal, as costelas na região posterior. Aqui seria o iniciozinho dos ossos do quadril. Além do mais, esse boneco, ele veio com algumas estruturas que particularmente eu não consegui encaixar dentro do boneco, mas que vieram aqui, com o boneco. Outros elementos que vieram com o boneco foi o fígado. O fígado, ele é muito importante porque ele traz alguns aspectos fisiológicos para o nosso corpo. Os aspectos fisiológicos que o fígado pode trazer, mediante as necessidades do corpo humano, ele pode assumir a grande responsabilidade de produção das hemácias. Só que o fígado, ele só consegue produzir hemácias fetais, tá, gente? Somente hemácias fetais. Além do mais, no fígado a gente consegue armazenar ferro no formato de ferritina. A gente também pode armazenar vitamina D, vitamina B12. É como se esse fígado, dentro desses aspectos fisiológicos, ele estivesse mais relacionado como se fosse uma geladeira, onde a gente conseguiria armazenar alguns elementos importantes e, diante das nossas necessidades, a gente conseguisse abrir aquela geladeira e remover os elementos para que mantivesse os aspectos funcionais do corpo humano. Nessa região anterior que nós estamos vendo do fígado, nós conseguimos ver os lóbulos direito e esquerdo. Outras estruturas que vieram também no boneco foi o estômago. Esse estômagozinho, ele não abre. Porém, eu consigo trazer alguns aspectos aqui para vocês. Em aula, eu trago as informações sobre a anatomia do estômago, como a curvatura menor, a curvatura maior, fundo do estômago, corpo do estômago. Aqui seria a incisura cardíaca. Aqui nós teríamos a região de antro. Aqui seria a região pilórica, já na região finalzinha do estômago. Seria ótimo se a gente conseguisse ver as pregas gástricas, né? Mas para isso a gente teria que abrir esse estômagozinho e ele não abre. Outro elemento que veio no boneco foi o pâncreas. O pâncreas, ele está sendo aqui revestido, ó, pelo duodeno. Lembram lá que eu falei para vocês que o duodeno, ele acaba aqui abraçando o pâncreas? O pâncreas, gente, ele acaba aqui sendo dividido anatomicamente por 3 grandes partes principais, que é a cauda do pâncreas, corpo e a cabeça do pâncreas, tá? Normalmente, o pâncreas, ele fica literalmente assim no corpo. Então, é isso, pessoal. Esse é o resumão geral que eu queria trazer para vocês com relação ao corpo humano. E aí, trazer alguns aspectos
anatômicos e fisiológicos que eu pude trazer aqui como resumo geral, utilizando meu novo bonequinho de anatomia, que ele tá aqui no meu quarto, juntamente na minha mesinha de estudos, para compor aqui a decoração do meu quarto. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje e até o próximo vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu like, comentar, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no meu canal e me seguir nas redes sociais, biologia e etc. Até mais, pessoal!